Atlanta é aquela série que parece tranquila até te dar um tapa filosófico do nada. Criada e estrelada pelo Donald Glover, ela acompanha Earn, um cara tentando sobreviver em Atlanta enquanto gerencia a carreira do primo Paperboy, um rapper que está começando a estourar, só que isso é o começo. Não é sobre música, é sobre viver sendo negro nos Estados Unidos, grana curta, ego, identidade e o absurdo do cotidiano. Atlanta é minha série favorita e poderia ficar falando dela por horas, mas eu quero trazer um comentário sobre a cena do episódio 1, porque na minha opinião, essa cena representa a vida de muitas pessoas que estão tentando vencer e conquistar algo todos os dias. Antes, deixa eu dar um contexto sobre essa cena. Earn está em um ônibus com sua filha, desanimado pois as tentativas de vencer na vida têm dado errado. Na faculdade, como será dito mais à frente na série, e também na vida profissional. Um homem ao seu lado, mais especificamente na verdade na sua frente, mais tarde ao seu lado, olha para ele e diz: Sua cabeça está a 1000. Fala pra mim. Earn olha para ele, se sente à vontade ao contar o motivo que está lhe incomodando e começa: Eu só faço perder. Sabe, algumas pessoas só têm que perder para equilibrar o universo, assim. Tipo, tem algumas pessoas na Terra que estão aqui só para deixar as coisas mais fáceis para os ganhadores. Aqui fica claro o contexto da conversa. Earn está reclamando de como suas tentativas de vencer na vida têm falhado. Earn diz que o destino de algumas pessoas parecem ser a derrota, ou a vitória, e que os perdedores, inclusive, parecem deixar a vida dos vencedores mais fácil. Ahmed, que é o nome desse personagem, responde: A resistência é um sintoma de como as coisas são. Não de como necessariamente deveriam ser. A verdadeira vitória pertence às coisas que simplesmente não vão fracassar. Que a estrada o empurre como um galho quebrado na corrente de um rio. Ahmed White, que é o nome do personagem, parece reforçar o pensamento de Earn, mas aqui vale uma correção. No inglês é dito que a vitória pertence às pessoas que não veem o fracasso. Então, na versão dublada pode aparecer um pouco diferente. Mais à frente vai ter uma outra frase, que se você ver na versão dublada fica um pouco diferente, mas o contexto e o significado ainda permanece o mesmo. O que eu quero reforçar aqui é que parece que o homem realmente reforça o pensamento de Earn como se realmente a vitória pertencesse a algumas pessoas, como se elas realmente não fossem fracassar. Como ele realmente diz no final, como um galho que é empurrado na corrente de um rio. Então realmente, o galho que é empurrado na corrente de um rio, ele tem um destino, e nem ele mesmo sabe o destino dele, e ele não pode fazer nada, absolutamente nada, para impedir que ele chegue naquele destino. É como a vida de Earn. Ele não sabe o futuro, não sabe o que reserva para ele. Só que mesmo assim, ele está tentando e lutando contra esse fluxo, contra o destino. Aqui eu gostaria de fazer uma pausa para citar uma pequena referência que eu acabei lembrando ao assistir a esse episódio. Eu não quero transformar esse vídeo em um vídeo religioso, de maneira nenhuma, mas eu preciso citar porque bate muito com o pensamento de Salomão em Eclesiastes 9:11, onde é dito exatamente assim: eu descobri mais uma coisa nesse mundo. Nem sempre os corredores mais velozes ganham as corridas. Nem sempre são os soldados mais valentes que ganham as batalhas. Notei ainda que as pessoas mais sábias nem sempre têm o que comer, e as mais inteligentes nem sempre ficam ricas. Notei também que as pessoas mais capazes nem sempre alcançam altas posições. Tudo depende da sorte e da ocasião, pois ninguém sabe quando a hora da desgraça vai chegar. Como as aves que caem, de repente, na armadilha, ou como os peixes apanhados na rede, nós também podemos cair na desgraça quando menos esperamos. E você, o que acha? Diga aí nos comentários. Acha que esse texto, em Eclesiastes, faz bastante sentido com o que o Earn estava falando ali? A conclusão de Salomão naquele texto é basicamente que a vida das pessoas
está à mercê do acaso, da sorte. Boa parte delas já tem um destino, mas que não necessariamente estão na mão dessas pessoas. Não importa o que essa pessoa faça, se ela lutar contra a corrente do rio, não importa. É inútil. Ela tem um destino, ela está à mercê do acaso, né? E não tem controle sobre a própria vida dela. Na minha opinião, isso se encaixa bastante na situação do Ernie. Porém, logo depois de Ahmed dar o último conselho para Ernie, que basicamente é: deixe que a estrada o empurre como um galho quebrado na corrente de um rio. Mais uma vez, deixando claro que a versão dublada sai um pouquinho diferente do que eu acabei de dizer. Porém, preferi pegar a versão em inglês. Logo depois dele dar esse conselho para Ernie, ele olha para Ernie com o sanduíche que ele estava preparando durante a viagem inteira e entrega para Ernie e diz: Morde esse sanduíche. Vamos analisar um pouco essa cena. É um pouco estranho alguém estar dentro de um ônibus preparando um sanduíche, e ainda mais durante toda a conversa, para no final da conversa ele entregar o sanduíche para Ernie, oferecer o sanduíche para Ernie e dizer: morde esse sanduíche. Então, nós temos que enxergar esse sanduíche como algo muito mais do que apenas um sanduíche sendo oferecido para uma pessoa. Com certeza, e na minha opinião, obviamente, ele está dizendo para Ernie: aceite esse conselho que eu acabei de te dar. Morda esse sanduíche. Porém, Ernie prontamente nega. Não, tô de boa, cara. E Ahmed insiste e dá um aviso. Cara, se você não morder esse E sanduíche... a polícia passa. Esse é o final da cena. Logo após isso, Ernie olha novamente para Ahmed, porém ele já desceu do ônibus. Na minha opinião, a polícia passar logo após Ahmed dizer para Ernie que se ele não comesse esse sanduíche, ele não completa a frase. O que será que iria acontecer com Ernie se ele não comesse o sanduíche? Se ele não pegasse o conselho de Ahmed? Obviamente, ele pararia na cadeia. Essa é a minha interpretação. E o que, na minha opinião, significa que, se Ernie tentar vencer na vida por meios que não sejam naturais e de repente seguir um caminho errado, ele pode acabar na cadeia. Que por coincidência é aonde ele para no episódio 2, dando um spoiler. Bom, para reforçar essa minha interpretação, eu vou dar um pequeno spoiler do episódio 2, onde Ernie se encontra na sala de espera, digamos assim, de uma cadeia. Por que ele foi parar lá? Basicamente, o primo de Ernie atirou em um cara, e o Ernie estava junto. Ele acabou indo parar lá. O primo dele acabou pagando a fiança, porém o nome de Ernie ainda não estava no sistema. Então ele ainda não podia pagar a fiança. Ele teria que ficar aguardando. Porém ele ficou muito tempo lá. E o guarda dá pra ele um lanche. E adivinha qual é o lanche? Um sanduíche. Que Ernie novamente nega. Um senhor na frente de Ernie olha pra ele, pergunta se ele não vai comer, e Ernie diz que não. Então Ernie deixa o senhor comer aquele lanche. E o senhor olha para Ernie e diz: você não vai sobreviver muito por aqui, garoto. Mais uma vez reforçando a questão do sanduíche, que Ernie continua negando. Bom, obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Na minha opinião, não existia forma melhor do que começar esse canal com Atlanta, que é a minha série favorita. Você tem uma opinião diferente sobre esse episódio? Deixa aqui nos comentários, gostaria muito de saber. E até o próximo vídeo.